Olá, queridos e queridas do canal Você Mais Rico. Hoje quero partilhar com vocês um artigo incrível de Neville Goddard, e sinceramente espero que seja de grande valor para você. Desejo que encontre as respostas que podem alavancar a sua vida. Bom estudo! Oração. A arte de acreditar. De Neville Goddard. A oração é a chave mestra. Uma chave pode se encaixar e abrir a porta de uma casa, mas, quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra. Tal como, e não menos que esta chave, é a oração para todos os problemas terrenos. Capítulo 1. A lei da reversibilidade. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. Tennyson. A oração é uma arte, e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que o teu pai ver em segredo, lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições, que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais, e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento, para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria, e com a sua obtenção, busque o entendimento. Este livro é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas, e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração, em leis, que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, o fonógrafo. Por um longo tempo a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que, a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem reproduzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação, são iguais, e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar acreditando que você já possui o que você pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido, ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de força são reversíveis, e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é, e possui, aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso o seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova, e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por que a fé é a substância das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem,
E porque ele chama as coisas que não são vistas, como se fossem, e o que é invisível, torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado, e mantenha-se firme neste sentimento, até que aquilo que você sente, seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então, um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Capítulo 2. A dualidade da mente. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem, e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior, e é a parte mais importante da consciência, ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que habita em mim, é quem realiza as suas obras. João 14, versículo 10. Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível, é para ele que todas as coisas passam, é por ele que todas as coisas surgem, a ele todas as coisas pertencem, e ele é o caminho a que tudo acessa. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes, e uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação. Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar no que seus 5 sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada, e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas, e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo, ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma, a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão, a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria então o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite estas ideias de uma mente para outra através da telepatia.
Suas convicções internas a respeito dos outros são transmitidas a ele sem o seu conhecimento ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos são as ideias que você tem sobre eles que eles não aceitam como verdade sobre si mesmos. Tudo o que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando os seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter sua percepção. Isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado, e pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Capítulo 3. Fé e imaginação. As orações não são feitas com sucesso, a menos que haja um rapport entre as mentes consciente e subconsciente do orador, e isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem de insights. Mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo de seu potencial. Quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram esta sutil diferença em nossas mentes? Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então, não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional, e de uma maneira muito mais forte. Tudo que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado, para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma, e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele, não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar a todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida, pela lei da consciência, é uma fé puramente subjetiva, e está alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir, e aceitar como verdade, aquilo que seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com o outro alguém. Para estabelecer o rapport, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele, e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar a sua atenção. Imagine que ele respondeu, mentalmente ouça sua voz. Visualize-o interiormente, estando ele no estado que você deseja obter. Então, imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você desejava ouvir. Mentalmente, responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa ventura. Tendo ouvido mentalmente com todos os aspectos de realidade, aquilo que você desejava ouvir, e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar, dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão,
mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Não é o que você quer que você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito dessas conversas mentais, e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Portanto eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios. E nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, fale com seus amigos como se os seus desejos a eles já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência, é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados, são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão, então, seja o objeto da sua fé verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados. Uma vez que a mente subjetiva do paciente aceita a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, elas tendem a restabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz o que nenhum tratamento médico pode fazer. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento, ou da relíquia milagrosa, ou então de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade, ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração, não acreditamos naquilo que os nossos olhos não veem. Tentar nos forçar a acreditar, nos resultaria em uma dúvida ainda maior. Para evitar tais contrassugestões, o paciente deve objetivamente desconhecer estas sugestões que são feitas a ele. O método mais eficaz para curar ou influenciar o comportamento dos outros consiste no que é conhecido como tratamento sigiloso, ou tratamento passivo. Quando o indivíduo desconhece objetivamente a sugestão dada a ele, não há nenhuma possibilidade dele estabelecer uma crença antagônica. Não é necessário que o paciente saiba, objetivamente, que algo está sendo feito por ele. Com base no que se conhece sobre os processos de raciocínio subjetivo e objetivo, é melhor que o paciente não conheça objetivamente aquilo que está sendo feito por ele. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará subconscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, comprovando assim a verdade dita por Baruch Spinoza: não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através de seus pensamentos e sentimentos. Os estados visíveis, ou são os efeitos das vibrações internas do seu subconsciente, ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você. Um homem disciplinado nunca permite que os estados visíveis sejam as causas, a não ser que eles despertem nele estados desejáveis de consciência.
Com o conhecimento da lei da reversibilidade, o homem disciplinado transforma seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar as suas afinidades nos outros. Ele sabe que o Salvador do seu mundo não virá na forma de um homem, mas na forma da manifestação que o salvará de suas dores. O Salvador do homem doente é saúde, o Salvador do homem com fome é comida, o Salvador do homem com sede é água. O homem anda na companhia do Salvador, quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de força são reversíveis, a energia, ou sentimento despertado, transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar 4 meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em 4 meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento de alegria despertado agora, pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a 4 meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito angustiado, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Capítulo 4. Indução controlada. Todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis psicológicas que regem a hipnose. Qualquer pessoa pode ser submetida a um controle por sugestão. Na hipnose, os sentidos objetivos ficam parcialmente ou totalmente suspensos. No entanto, não importa quão intensamente os sentidos objetivos fiquem bloqueados na hipnose, as faculdades subjetivas do indivíduo hipnotizado continuam ativas, e, portanto, ele reconhece tudo o que acontece ao seu redor. A atividade e o poder da mente subconsciente, ou subjetiva, são proporcionais ao estado de suspensão ou repouso da mente objetiva. As sugestões que parecem ser impotentes quando apresentadas diretamente à consciência objetiva, passam a ser altamente eficazes quando o indivíduo está em um estado hipnótico. Um estado hipnótico é simplesmente um estado de inércia da mente objetiva. No hipnotismo, a mente consciente é colocada em uma espécie de sono, e os poderes subconscientes passam a ser estimulados até que sejam influenciados diretamente através de sugestões. Para que você aceite isto como verdade, talvez seja mais fácil você enxergar a sugestão mental desta forma: alguém que não esteja objetivamente ciente de você, pode lhe perceber ou lhe sentir subjetivamente, ou hipnoticamente. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico. Porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos 4 ventos tudo o que disseste. Eclesiastes 10, versículo 20. Aquilo que você pensa e sinceramente acredita ser verdade sobre uma pessoa, isto você o desperta dentro dela. Na verdade, de maneira geral, ninguém precisa estar em transe para ser induzido subjetivamente. Se o indivíduo desconhece conscientemente a sugestão, e se a sugestão for dada com convicção, sendo sinceramente aceita como verdade pelo indutor, então você terá o cenário ideal para uma indução ou oração bem-sucedida. Visualize mentalmente o indivíduo para si mesmo, como se ele já tivesse feito aquilo que você deseja que ele faça. Mentalmente, fale com ele, e o felicite por ele ter feito aquilo que você desejava. Veja-o no estado que você quer que seja obtido. Dentro deste cenário, a ação de cada palavra falada subjetivamente despertará objetivamente aquilo que ela afirma. A incredulidade por parte do indivíduo não é nenhum obstáculo quando é você quem comanda esta indução controlada. Uma afirmação induzida por você enquanto você está em um estado parcialmente subjetivo desperta aquilo que você afirma. A autoconfiança de sua parte e a sua profunda crença na verdade de sua afirmação mental são tudo o que é necessário para produzir resultados. Visualize o indivíduo de sua oração e imagine que você escuta a sua voz. Isto estabelece conexão com a mente subjetiva dele. Então, imagine que ele está te dizendo aquilo que você quer ouvir. Se você deseja enviar a ele palavras de saúde e de riqueza, então imagine que ele está te dizendo: eu nunca me senti tão bem, e eu nunca prosperei tanto.
E mentalmente diga a ele o quão feliz você está por testemunhar a sua boa fortuna. Imagine que você vê e sente a sua alegria. Você deve estabelecer uma conversa mental com a imagem subjetiva do outro, de uma forma que não desperte a menor dúvida sobre a verdade do que se ouve e do que se fala. Se você tiver a mínima dúvida de que você não acredita no que você imaginou ter visto ou escutado, o objetivo de sua oração não irá se cumprir, pois a sua mente subjetiva só irá transmitir as suas ideias que realmente estão estabelecidas. Apenas as ideias fixas na mente podem despertar suas correlações vibratórias naqueles a quem elas são dirigidas. Na indução controlada, as ideias devem ser sugeridas com o máximo de cuidado. Se você não controlar a sua imaginação nesta indução, então é a sua imaginação que irá controlar você. Qualquer coisa que você sugere com confiança, vira lei para a mente subjetiva, pois é dever dela objetivar aquilo que você afirma mentalmente. Não só o indivíduo alcançará o estado afirmado, mas também o fará como se fosse uma decisão tomada por ele mesmo, como se a ideia tivesse surgido a partir dele. O controle sobre o subconsciente é o domínio sobre tudo. Cada estado alcançado obedece a um comando da mente. O controle do subconsciente é realizado através do controle das suas crenças, que, por sua vez, são o principal fator na produção dos estados visíveis. Fé e imaginação são os segredos da criação. Capítulo 5. A lei da transmissão de pensamento. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde, desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde, imagina que ouviu o indivíduo confirmando isto, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma dessas palavras, que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer, antes que você possa sentir que você o tem, e a sua oração é o sentimento deste desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, ou onde está, ou ao que diz respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado, caso você tenha orado corretamente, e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz, ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone, ou da transmissão da voz através da luz, ajudará você a entender a transmissão de pensamento, ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa, e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell, há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho, e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz.
Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor, e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória, ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo que não está objetivamente presente, prova que a minha mente é um espelho, e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória, de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente, e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente, vibrando, reflete a luz da consciência modificada por você. Esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas, mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência, modificada pelas suas crenças, reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja, e mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você, e não a ela. Tão logo você crer na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados, todos os pensamentos podem ser transmitidos, cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes, despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim, e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio, e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão, e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente com tranquilidade e confiança sempre despertará um estado correspondente naquele a quem ela foi destinada, mas, no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência deste estado, ou então, retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida. Voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que lhes foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele.
pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade e da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado faz vibrar e o desperta. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali, a tua mão me guiará. Salmo 139, versículos 9 e 10. O tempo e o espaço são condições do pensamento, a imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhares de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Se o objeto de seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe, sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ele habita na consciência, e a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença. Extraído da consciência, como homem, eu surgi, e para a consciência, como homem, eu voltarei. Na consciência todos os estados existem subjetivamente, e são despertados para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância, ou transformar o Baliin na Aqui, é nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Um amigo a 1000 milhas distante de você, está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o represente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade desta imagem subjetiva, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos quanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenham sucesso, e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele, seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o remetente, e será objetivada em você. Contanto que a ideia seja aceitável, o sucesso depende inteiramente do orador, e não do indivíduo que recebe a oração, que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você toma com ele. Se sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem ela é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há, no coração dos que maquinam o mal, mas há gozo para os que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclama a estupidez. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os fazem errar. Provérbios 12, versículos 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja de nossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa, será ferido pelo próprio reflexo, se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa.
Você colhe aquilo que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro, pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder para negá-lo, se o que lhe for desejado pelos outros for aceito como verdade por você. O único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir este comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão desta ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. É da mais alta sabedoria saber que no universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo que você não tem, e você só tem apenas aquilo que você identifica que é seu. Então acreditar que um estado é verdadeiro para alguém, não só irá despertar este estado dentro do outro, mas o tornará vivo dentro de você. Pois você é o que você acredita ser. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vós recebereis, em boa medida, assentada, ajustada, e transbordando em vosso colo, pois com a medida com que medirdes, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículos 37 e 38. Dar, é simplesmente acreditar, pois aquilo que você realmente acredita ser verdade sobre os outros, isto você desperta neles. O estado vibratório transmitido pela sua crença persiste até que ele desperte sua vibração correspondente naquele a quem ele é acreditado. Mas antes que esta transmissão seja realizada, primeiro a crença na sua premissa deve ser despertada dentro da consciência do emissor. Pois você é tudo aquilo que você desperta em sua consciência. Se a crença se refere a você mesmo ou a outra pessoa, não importa, pois aquele que crê sempre é definido pela soma total de suas crenças, convicções ou aceitações subconscientes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Pois, como ele, o homem, pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem pensa e sente em seu subconsciente, assim ele é. Desconsidere as aparências, e subjetivamente afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado, que por sua vez, se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Dai, e vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental, e outras ainda por cenas e eventos mentais. Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher, e o cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos, visualização de imagens, audição mental, e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Primeiro, imagine que alguém assiste a uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em sua mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que este alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde, e consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Este tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Terceiro, agora,
Além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista, e à medida em que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criações da sua imaginação, e por mais que elas pareçam vir das condições externas a você, na verdade elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito, dos celeiros mágicos da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço, pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como sons ou imagens, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com as modificações que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. O estado visível criado é o efeito destas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação do indivíduo. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quão inerte você aparente estar, como você sempre se reflete, por menor que seja o grau de intensidade, sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem de acordo com o brilho ou proximidade destes objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos, e os seus músculos se contraem, conforme os movimentos realizados em sua mente. Esta mudança de vibração sempre persiste, até que ela desperte uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração, então, se exprime em um fato físico. E o Verbo se fez carne. A energia como a que você sintoniza em seu rádio ou televisão, é transmitida e receptada dentro de um campo, um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são e inseparáveis. O campo, ou o indivíduo, se torna a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo, são Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons das suas crenças e afirmações, você entenderá o significado do que alguns chamam de sinfonia das esferas. Os sons mentais que você ouve na oração, e que parecem estar ao seu redor, na verdade são produzidos dentro de você. A sua autoobservação irá lhe revelar este fato. Assim como a sinfonia das esferas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses, e que supostamente é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora, ela passa a ser a melodia que apenas você é capaz de escutar, subjetivamente, sendo produzida pelos movimentos dos seus pensamentos e sentimentos, no verdadeiro reino dos céus, dentro de você. Capítulo 6. Boas novas. Como são belos os pés do mensageiro, que dos montes traz as boas novas, que anuncia a paz, e que proclama a salvação. Isaías 52, versículo 7. A melhor maneira para você levar as boas novas a alguém, é trazê-las antes para dentro da sua mente junto com a imagem subjetiva da pessoa a quem você deseja ajudar, e vê-la afirmar que ela tem realizado aquilo o que você a desejou. Mentalmente, a ouça dizer que ela já conseguiu o que você quer para ela. Isso despertará nela a vibração relacionada ao estado afirmado, cuja vibração persiste até que a sua missão seja cumprida. Não importa o que você deseja que seja feito, ou a quem você o deseja. Tão logo você subjetivamente afirmar que isso está consumado, os resultados surgirão. O fracasso só ocorrerá se você deixar de acreditar na verdade de sua afirmação, ou se o estado afirmado não for um estado que a pessoa não deseje nem para ela e nem para os outros. Neste último caso, o estado se refletiria e se realizaria em você, o mensageiro. O hábito aparentemente inofensivo de falar sozinho é uma das formas de oração mais eficazes que existem. Uma discussão e uma briga mental com a imagem subjetiva de uma pessoa é a maneira mais eficaz de você orar para ter uma desavença com ela. Isto é o mesmo que pedir para que ela ofenda quando você a encontrar objetivamente. Ela será compelida a agir de uma forma desagradável com você,
A menos que antes deste encontro você revogue ou modifique o seu comando à pessoa, afirmando uma mudança. Infelizmente, na maioria das vezes, o homem não fica alerta aos seus rancores subjetivos em suas conversas mentais com os outros, e então, todos os dias, os permitem gerar perdas e infortúnios na solução de seus problemas na vida. Mas assim como estes rancores internos produzem conflitos em suas conversas mentais, da mesma forma, o perdão, a harmonia e a paz produzem os seus correspondentes estados visíveis de virtude. O homem se cria e se revela através de sua própria imaginação. Quando você desejar um estado para si mesmo, e achar difícil de aceitá-lo como verdade para si, por seus sentidos o negarem, então, diante dos olhos subjetivos da sua mente, chame a imagem de um amigo para si, e mentalmente veja-o afirmar para você que você é aquilo que você deseja ser. Isso estabelecerá nele, com ou sem o seu conhecimento e consentimento consciente, uma convicção subconsciente de que você é aquilo que está sendo mentalmente afirmado a ele, com o pressuposto que, aquilo que inconscientemente for assumido, perdurará até que a sua missão seja realizada, e a sua missão é despertar em você, o seu correlato vibracional, para que esta vibração, quando despertada em você, seja percebida como um fato objetivo. Outra maneira muito eficaz para orar por si próprio, é usar a fórmula de Jó, que se viu livre do seu próprio cativeiro quando ele orou por seus amigos. Fixe a sua atenção em um amigo, e ouça sua voz imaginária lhe dizer que ele é, ou possui, algo semelhante ao que você deseja ser ou possuir. Conforme você mentalmente o ouve e o vê, sinta a alegria de sua boa fortuna, e sinceramente deseje o melhor para ele. Isto lhe despertará a vibração correspondente ao estado afirmado, cuja vibração deve se objetivar como um fato físico. Você então irá descobrir a verdade da declaração, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. O bem que você subjetivamente aceitar como verdade para o seu próximo não apenas será expresso por ele, mas uma boa parte também será expressa por você. As transformações de força nunca são únicas. A força A sempre é transformada em algo mais do que apenas uma força B. Um golpe com um martelo não só produz um trauma físico ou um movimento mecânico, mas produz também calor, eletricidade, som, atrito, alterações magnéticas, e assim por diante. O correlato vibratório em uma pessoa não é apenas a mudança quanto ao sentimento transmitido. A dádiva transmitida a alguém é como a medida divina, ajustada e distribuída até transbordar, tanto que, depois de 5.000 serem alimentados por 5 pães e 2 peixes, 12 cestos cheios sobraram ainda. Capítulo 7. A maior de todas as orações. A imaginação é o começo da criação. Você imagina o que você deseja, e então você acredita que isto pode ser real. Todos os sonhos podem ser realizados por aqueles que se disciplinam o suficiente para acreditar neles. As pessoas são aquilo que você escolhe que elas sejam, os homens lhe tratam de acordo com a maneira como você olha para eles. Para que eles mudem objetivamente, primeiro você deve olhar para eles com um olhar diferente. 2 homens olharam pelas grades da janela de uma prisão, um viu as barras, o outro viu as estrelas. Séculos atrás, Isaías escreveu: "Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo e mudo como o meu mensageiro que envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor?" Isaías 42, versículo 19. O homem perfeito não julga pelas aparências, mas julga justamente. Ele vê os outros conforme ele deseja que eles sejam. Ele ouve apenas o que ele quer ouvir, e apenas vê o que existe de bom nos outros. Nele nenhuma condenação há, pois ele transforma o mundo de acordo com o que ele vê e ouve. Assentando-se o rei no trono do juízo, todo o mal se dissipa com o seu olhar. Provérbios 20, versículo 8. A adoração aos seres vivos, a aceitação das limitações humanas, não pertencem à consciência do rei, porque ele aprendeu a separar as suas falsas concepções do seu verdadeiro ser. Para ele, a pobreza é apenas o sono da riqueza. Ele não repara as lagartas, mas desenha as borboletas que elas serão.
Não existe inverno, é apenas o verão que dorme. O homem não sofre, apenas não despertou Jesus em si mesmo. Jesus de Nazaré, aquele que dissipa o mal com o olhar, está adormecido na imaginação de cada um, e a partir de sua própria imaginação o homem deve despertá-lo, afirmando subjetivamente: eu sou Jesus. Assim, e somente desta maneira, ele verá Jesus, pois o homem só pode ver aquilo que é despertado dentro de si. O ventre sagrado é a imaginação do homem. O Filho Santo é a sua concepção de si mesmo, que se encaixa na definição de Isaías sobre a perfeição. Prestem atenção às palavras de Santo Agostinho: tarde demais eu o amei, pois eis que tu estás dentro, e lá fora eu te procurava. Elas são ditas para a sua própria consciência, que você deve tornar a sua única realidade. Nela, e somente nela, você desperta aquilo que adormece. Mesmo que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em ti, a tua alma ainda estará desamparada. Ângelus Silesius. A criação está completa. Você chama sua criação à existência, sentindo a realidade do estado que você clama. Um sentimento atrai a sua semelhança, mas ele não cria o que atrai. Assim como se alcança o sono pela sensação de que eu estou com sono, então, também, Jesus Cristo pode ser alcançado pelo sentimento que eu sou Jesus Cristo. O homem percebe somente o que está em sua consciência. Não há nada que aconteça que não faça parte da natureza do próprio homem. Às vezes, pessoas surgem da multidão negando qualquer vínculo ou intimidade com as suas verdadeiras naturezas, da maneira como elas foram concebidas. Você repara nelas, aparentemente por acaso, mas logo percebe que no fim das contas elas estão completamente ligadas às suas naturezas. Pois seus humores continuamente se exteriorizam nelas, e a partir deles você poderia prever, sem precisar investigar, que logo ao conhecer certos tipos de pessoas, você encontrará certos tipos de condições. Portanto, chame à existência aquele que é perfeito, habitando no sentimento: eu sou Cristo, pois Cristo é um conceito de si mesmo através do qual você poderá ver revelada a verdadeira eternidade. Nosso comportamento é influenciado por nossas concepções subconscientes, respeitando nosso próprio status social e intelectual, assim como os das pessoas a quem nos dirigimos. Precisamos nos permitir almejar o mais nobre e também o mais alto posto, para despir o homem de sua mortalidade e vesti-lo de sua eterna glória. Precisamos assumir o sentimento de que eu sou Cristo, e todos os nossos comportamentos sutilmente e inconscientemente mudarão, de acordo com esta concepção. Nossas concepções subconscientes se exteriorizam continuamente, para que os outros possam nos ver conscientemente como nós mesmos nos vemos inconscientemente, para que eles nos digam através de suas ações aquilo que inconscientemente nós estamos assumindo. Portanto, vamos assumir o sentimento: eu sou Cristo, até que a nossa declaração consciente se torne uma concepção subconsciente, de que, todos nós, com a face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, através do Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, versículo 18. Desperte a Deus, e seus inimigos se extinguirão. Não há maior oração para o homem. Obrigado por assistir. Ajude o canal a crescer. Se gostou, considere inscrever-se e deixe seu like.